Você se considera uma pessoa de alta produtividade? Você se considera uma pessoa produtiva? Nos últimos tempos eu comecei a entender o conceito de produtividade e como isso dá um gás, um aumento, um ganho na nossa vida. Mas é difícil definir o que é produtividade. O que é uma pessoa produtiva? O que é alta produtividade? O que é baixa produtividade? Quais são os seus critérios de uma pessoa que, quando você olha, você fala assim, nossa, essa pessoa é produtiva no dia dela. Essa pessoa tem uma alta produtividade. É óbvio e claro que na nossa carreira, na nossa vida, no nosso emprego, na nossa empresa, a produtividade, ela está ligada ao sucesso. Se eu não consigo ser uma pessoa produtiva, não ter alta produtividade, será que eu vou alcançar o sucesso? Será que eu vou alcançar os meus objetivos? Aí eu preciso lembrar para vocês de uma história de alguém que estava sentado abaixo, né, seria a palavra, de uma macieira, de um pé de maçã. E de repente uma maçã cai à sua cabeça. E essa pessoa descobre um dos maiores conceitos científicos do mundo: a gravidade. Será que ele estava sendo produtivo? Será que sentado àquela árvore ele estava com esse conceito de produtividade? Perceba, a produtividade não é o acúmulo de tarefas. Esse é um erro que eu cometi por muitos e muitos anos até encontrar a resposta para a produtividade. E não encontrei. Estamos em constante aprendizado, mas é claro que nós vamos cada vez mais construindo aquilo. A partir do momento que você acha que encontrou a resposta para tudo, você tem que dar 2 passos atrás. Mas a questão é que eu sempre achei que ter diversas tarefas, estar executando diversas tarefas ao mesmo tempo, era um conceito de alta produtividade. Eu estava sendo totalmente produtivo. Só que nós precisamos parar para analisar, porque jogar sementes em uma terra seca não significa porque eu trabalhei muito, porque eu joguei aquelas sementes, porque eu me esforcei, que necessariamente aquela árvore vai nascer ou aquela planta vai frutificar, aquela semente vai frutificar. Existem diversos passos, existem diversos meios para se alcançar esse sucesso. A produtividade é uma delas, mas ser altamente produtivos em atividades improdutivas não vão garantir o sucesso. E muitas vezes nós acreditamos e achamos, porque eu estou me esforçando ao máximo, eu estou colocando total empenho, eu estou desempenhando diversas tarefas, diversas atividades, aquilo vai trazer sucesso. Mas muitas vezes não. Isso é frustrante. O quanto antes você entender, e eu não estou aqui dizendo que é para você parar as suas atividades ou parar de realizar o que você precisa realizar. Eu estou pedindo para você ter um olhar de cautela para verificar e analisar o horizonte como um todo. Existe um provérbio que diz algo nesse sentido, ó. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Os planos bem elaborados levam à fartura,
mas o apressado sempre vai à miséria. Eu não estou pedindo para você fazer uma análise bíblica ou para você fazer uma análise de teologia, mas esse provérbio tem algo que os cientistas sabem muito bem, os filósofos sabem muito bem, que não adianta você se apressar. O apressado come cru, o apressado come frio. Você precisa elaborar muito bem os seus planos. O que isso tem a ver com alta produtividade? Não adianta eu me apressar para algo que não vai ser realmente produtivo, algo que só vai ser uma tarefa. Se eu não tenho foco sobre aquilo, se aquilo não traz um ambiente de sucesso, se de fato eu não estou enxergando um horizonte de vitória e não começo a ver em 360 graus todos os planos, eu posso estar sendo produtivo de maneira errada. Quando eu falo em alta produtividade, eu tenho que prestar atenção no ambiente. Qual é o ambiente que eu estou sendo produtivo? Qual é a terra que eu estou plantando? Qual é essa produtividade que eu estou buscando? Será que esse ambiente é favorável a essa produtividade? Será que esse ambiente que eu estou... E eu vou dar um exemplo até tangível e material. No meu caso, tá? Eu não consigo ser produtivo em um ambiente bagunçado e barulhento. Dificilmente eu vou conseguir colocar o meu foco. Provavelmente eu vou ficar disperso. Eu vou perder facilmente o foco sobre aquilo que eu estou fazendo e realizando. Então eu preciso de um ambiente minimamente organizado, com concentração, porque senão o nosso foco vai se perder e eu não consigo ser produtivo. E isso é em qualquer ambiente, eu estou falando para você. Será que você vive no meio de uma desorganização? Será que você vive no meio de uma falta de planejamento? De um ambiente barulhento? Um outro fator, além do ambiente, que também contribui, e aí voltando ao tangível, é o bendito do celular. Talvez seja o objeto que mais tem tirado o foco das pessoas nos últimos tempos. E eu sei que tem muitas pessoas que são altamente produtivas utilizando o celular e não tem problema. Eu estou falando do meu caso, para quem tem esse caso parecido. Tem um estudo, e deixa eu pegar para ver se eu não vou falar ele errado, tá? Se eu não me engano, é aqui, American. É um estudo americano que constatou que só a presença do smartphone, mesmo sem ser utilizado, pode prejudicar a concentração e diminuir o desempenho cognitivo. Isso ocorre porque o simples fato de saber que o celular está por perto pode fazer com que nosso cérebro fique atento às possíveis notificações, dificultando o foco em tarefas importantes. Então, só de saber que eu posso receber uma notificação, eu já vou perder a minha concentração. Vê se isso não acontece no seu dia a dia. Vê se isso não está acontecendo com você. Vê se isso não se repete. Você coloca o celular, mesmo que está em modo silencioso, mas algo na sua mente fala assim: será que não recebeu uma notificação? Será que alguém não mandou uma mensagem? Será que alguém não ligou? Será que curtiram sua foto no Instagram? Será que curtiram seu post no LinkedIn? Será que você recebeu algum e-mail? E enquanto você está desempenhando uma tarefa, o seu foco precisa estar naquela tarefa. Tem um livro, e eu vou pegar de novo, tá, pessoal? Porque vocês vão entender por que eu estou lendo. É Deep Work, que fala sobre se concentrar
em fazer aquela tarefa, em fazer aquele trabalho com o máximo desempenho possível, com o máximo de concentração possível. Porque a partir do momento que eu coloco força, foco, a mentalidade naquele trabalho que eu estou fazendo e não vou dispersar o meu foco, minha energia com outras coisas, obviamente aquele trabalho é muito melhor, tem o seu desempenho muito melhor, a sua execução é muito melhor, o seu planejamento é muito melhor. Talvez esse é um problema que eu tenha enfrentado e que estou conseguindo me configurar, que eu não preciso realizar 10 mil tarefas ao mesmo tempo, mas é muito importante que, enquanto eu estou realizando uma tarefa, o meu foco, o meu desempenho, a minha visão esteja concentrada naquela tarefa que eu estou executando. Porque a partir do momento que minimamente o meu foco sai daquela tarefa para ir em uma notificação do celular, eu vou perder a minha concentração e eu vou perder a linha de raciocínio. A partir do momento que você perde a linha de raciocínio, dificilmente você recupera ela. A nossa memória, e eu vou colocar a minha memória, e principalmente, eu não sei se para a grande maioria é assim, depois da Covid, a minha memória teve algumas perdas. Eu não consigo gravar as coisas como eu gravava antes, tá? E existe um estudo voltado, um estudo científico a isso que comprova que existe uma perda dessa memória após a Covid. Mas o que acontece? Quando eu perco este foco, quando esse foco se foi e eu não consigo me conectar de volta, depois de um tempo, possivelmente eu vou me esquecer daquilo lá. E aí entra outra dica que eu tenho praticado, a anotação. Essa dica eu já passei 1000 vezes para vocês, mas é sempre importante repetir. Nada, na minha visão, substitui um pedaço de papel, uma caneta ou um lápis. Por mais tecnológico que nossa era se transformou, para mim papel e caneta é importante. Porque a partir do momento que você anota, no seu cérebro, uma outra parte é ativada. Uma outra parte cognitiva é ativada, é diferente de quando você digita, é diferente de quando você tecla. Quando você escreve, as letras são diferentes, as teclas são as mesmas. Isso ajuda o desenvolvimento até do foco e da concentração, e principalmente da memória. De lembrar aquilo que eu estou executando, do meu planejamento. Sempre que eu vou desenhar um planejamento, escreve. PDCA, eu faço um PDCA no papel. Planeja, faço execução, vou ver o que deu certo, vou fazer a checagem. Act, vou agir para corrigir. Quando eu tenho isso em uma folha, em uma anotação, é muito mais fácil eu passar o olho e ver o que eu planejei e o que eu executei e checar aquilo que deu certo e não, e realizar um novo planejamento. Essas anotações ajudam. Quando eu começo a unir todas essas partes, peraí, deixa eu ver meu ambiente. As distrações, não só o celular, as distrações desse ambiente, as distrações que me tiram dessa alta produtividade, a distração que me faz perder o foco. Quando eu começo a prestar atenção que eu preciso ter foco, planejamento, anotar. Quando eu começo a prestar atenção que não é só executar, não é só jogar a semente numa terra, mas verificar todo o ambiente. Eu começo a ter uma produtividade muito maior e muito mais assertiva. Lembra do primeiro exemplo que eu falei da maçã? Cai o pé da maçã, gravidade? Quando eu tenho uma alta produtividade, mesmo que eu estou descansando, mesmo que eu estou em momentos onde eu baixei a taxa de produtividade, isso não impede
de eu estar em crescimento. Quando você tem uma terra e você planta a semente em uma terra boa, a primeira coisa que vai acontecer, você vai ter menos trabalho, tá? Em regar, adubar, porque é uma terra que tem as suas propriedades. E os frutos dessa terra serão muito melhor. Por isso que só executar, só ser produtivo, não garante o sucesso. Não garante encontrar o fruto, o sucesso ao final dessa missão. Quando eu começo a enxergar todas essas nuances e principalmente o ambiente, porque eu acho que é o melhor, e eu posso classificar o ambiente como as tarefas que você tem executado, os planos que você tem executado, aonde você tem executado. Porque se eu estou executando em uma terra boa, bons frutos dará. Então, o conceito dessa produtividade, perdão pessoal, ninguém é de ferro, né? E eu não vou cortar essa parte não. Eu acho que ele está intimamente ligado a isso. Não adianta só eu ser uma pessoa altamente produtiva, gastar toda a minha energia, o meu foco, quando eu não coloco todas essas questões em jogo, em xeque, quando eu não faço uma verificação, a ansiedade, a vontade de sair executando, ela é tão grande que às vezes ela cega. Para onde eu estou indo? Para onde eu estou caminhando? Onde eu estou colocando essa energia? Será que eu estou compartilhando essa produtividade? Será que eu tenho um time para me ajudar? Será que eu estou compartilhando com outras pessoas? Carregar o fardo sozinho é pesado, tá? Isso fica de dica para vocês um pouquinho dentro do vídeo. Então, esse conceito de produtividade, alta produtividade, ele é muito importante. Mas nós precisamos dar um passo atrás para não estar dispersando essa produtividade em energia que não vai retornar. Talvez se eu tivesse colocado a minha energia e minha produtividade em alguns outros projetos, talvez alguns passos na minha vida já teriam avançado de forma muito mais rápida. E isso a gente vai aprendendo com a idade, na verdade. Mas essa é a dica que eu tenho para passar para você. Melhora a tua produtividade? Sim. Mas não sai só executando. Tem um vídeo que nós falamos do PDCA e é muito importante para isso. Planeja. Executa, checa, corrige, planeja novamente. Verifica o ambiente. Toma cuidado com distrações. O celular é uma maravilha, mas ele é um grande vilão quando não é bem utilizado. É um vendedor de ilusões, de vida fácil. Mas nenhuma carreira, nenhuma vitória vem sem muito treino, muito foco e dificuldades. Determinação. Isso me faz lembrar de uma história do Ayrton Senna, em que ele precisava correr, só que em tempos de chuva ele não era um bom piloto. E aí toda vez que começava a chover, ele ia para a pista para treinar. Isso me faz lembrar algo que é muito importante.
Muitas vezes nós queremos ser produtivos naquilo que eu tenho de conhecimento, naquilo que eu tenho de técnica, naquilo que eu tenho de habilidade, mas será que eu estou sendo produtivo naquilo que eu não sou bom? Será que eu estou treinando minhas habilidades para aquilo que eu não sou bom? É muito confortável ser bom e praticar aquilo que eu faço muito bem. Mas será que para outras habilidades eu estou me dedicando, eu estou colocando produtividade, eu estou colocando energia, eu estou colocando desempenho? Eu preciso também colocar produtividade, desempenho naquilo que eu não sou bom. Ayrton Senna se tornou um dos melhores pilotos da história mundial, um herói nacional, através de treino, de treinar na chuva. E às vezes nós não queremos nos expor a habilidades que não adquirimos por medo e por achar que eu não sou bom, eu não nasci com esse dom, isso não é para mim. Quando tudo é treinável. É óbvio que existem pessoas que nascem com habilidades e desempenhos aprimorados a determinadas áreas na vida. Áreas na vida, isso. É óbvio. Tem pessoas que se comunicam muito melhor, tem pessoas que escrevem muito melhor, tem pessoas que são propensas a fazer cálculos matemáticos, a filosofia, a química, a física. Mas isso não impede você de treinar. Não são as pessoas que nascem com o dom que se desempenham melhor e que alcançam sucesso. São as pessoas que treinam mais. O esporte é um exemplo disso. Quando você vê alguém vitorioso, pode ter certeza e pode pesquisar. Aquela pessoa treinou muito. Desempenhou um bom treinamento. E muitas vezes ela uniu aquele dom àquele treino. Mas não significa que é sempre resposta ao dom que ela nasceu. Mas o desempenho, a produtividade que ela colocou para fazer aquilo que ela não queria, aquele treino que ela não queria executar, aquela corrida na chuva que não queria fazer, aquele tempo que estava chuvoso, gostoso de ficar deitado, mas levantou da cama, foi lá treinar. E às vezes você quer ser só produtivo e ter alta produtividade só no que você é bom. Só no que você é bom. Esquecendo que, na verdade, muitas vezes eu preciso ser altamente produtivo no que eu preciso melhorar, nas técnicas que eu preciso adquirir, naquilo que naquela hora eu não quero fazer, eu não quero ler, eu não quero estudar, eu não quero fazer o cálculo, eu não quero fazer o curso. Mas eu vou lá e faço. Eu vou lá e empenho. Eu vou lá e coloco força. Lembrando para cada um de vocês que nossos cursos, as vagas do curso de Supply Chain, da cadeia de suprimentos, estoque, compras, logística, produção, almoxarifado, está aberto, tá? Então vai lá. Mas é muito importante. Quando eu começo a ter essa visão, unindo, e eu, a partir dos meus... Eu vou falar a verdade, a partir dos 18 anos eu comecei a ter um pouquinho mais aprimorada essa visão de que eu preciso ser produtivo, mas talvez nos últimos 2, 3 anos isso tem ficado muito mais claro para mim, principalmente até por estar no Japão e conhecer dessa nação que tem um território pequeno, do tamanho de um estado brasileiro, pouca mão de obra, mas que é altamente produtiva. Altamente produtiva. Isso me fez entender esses conceitos da alta produtividade. Esses conceitos de ser produtivo naquilo que eu preciso fazer, naquilo que trará resultado,
Regra 80-20, regra de Pareto fala sobre isso. Não adianta eu colocar o esforço naquilo que não traz resultado. Não adianta eu colocar só o esforço naquilo que eu sou bom. Eu preciso desempenhar as tarefas. Eu preciso ter foco. Eu preciso ter concentração. Porque quando eu começo a unir todas essas questões, todos esses textos que parecem estar cada um em suas casinhas, eu crio uma grande bomba de conhecimento, de produtividade, uma massa de produtividade. E aí eu começo a colocar uma pílula chamada rotina. Hábitos Atômicos fala sobre isso. Por quê? O que é ser produtivo se não executar as tarefas de maneira a colocar uma rotina nisso? A tendência que nós temos como seres humanos é querer resolver tudo de uma vez, é querer executar tudo de uma vez e receber o prêmio o mais rápido possível. Só que nós esquecemos que em nossa vida tudo é rotina. A rotina de se alimentar, de beber água, de estudar, de trabalhar. Quando eu começo a criar rotinas produtivas, quando eu começo a criar rotinas de alta produtividade, eu começo a me acostumar a criar disciplinas, a criar hábitos produtivos. E por mais que eu faça um hábito produtivo em 10, 15, 20% do meu dia, quando isso vai se acumulando dia a dia, é a regra da galinha, já ouviu falar? Do grão em grão? De grão em grão a galinha enche o papo. A cada 1% eu formo 100. Quando eu começo a perceber que a alta produtividade não é realizar tudo de uma vez, realizar todas as tarefas, mas ter uma rotina produtiva, ter uma rotina de produtividade de grão em grão, quando eu não consigo fazer no máximo todo dia, mas de grão em grão, ao longo do tempo isso se torna uma rotina produtiva. Não adianta você ir na academia uma vez ao ano. Não adianta você treinar uma vez ao ano, tentar falar inglês uma vez ao ano, tentar falar japonês uma vez ao ano. São rotinas. O nosso cérebro, a nossa mente é feita de rotina. Quando nós criamos um senso de rotina, ele tende a fazer as coisas no modo muitas vezes automático. E aquela produtividade se torna automático. Eu me torno uma pessoa produtiva, altamente produtiva, pela rotina que eu estou executando, pela rotina que eu criei, pela rotina e o hábito que eu estou criando. A produtividade é muito importante para o seu crescimento e você precisa entender isso. Quando você começar a entender que unir todas essas questões não vai te tornar uma pessoa atarefada, mas sim produtiva, a sua cabeça vai pensar de modo diferente, modos operantes diferente, mas não só na sua mentalidade, mas em atitudes. Essa é a mensagem que eu queria passar para cada um de vocês. Se você gostou dessa mensagem, desse vídeo, eu vou te pedir um favor. Clica no curtir, inscreva-se no canal e compartilha com pelo menos uma pessoa esse vídeo. É muito importante o seu compartilhamento. Vou ficando por aqui e espero cada um de vocês no nosso próximo vídeo.